Fiz a marcação aqui onde vai ficar os pontos de tomada e as mudanças que vão ser feitas na casa, né? Começando por aqui. Esse interruptor, ele vai ficar com 1,10 por padrão. É média, né? 1,10, então ele vai sair daqui e vai ficar cá, pra ficar centralizado certinho nesse espaço aqui. Aí vai ter um ponto de tomada médio de 1,10 aqui. Esse ponto aqui do meio, eu vou manter ele, mas vou descer do chão pra cima 40 centímetros, pra ele ficar um ponto baixo. Aqui, 1,10. E aqui vai descer um pouquinho pra ele entrar no padrão e ficar 1,10. O painel de televisão, eu deixei duas tomadas baixas de 40 centímetros aqui, né? Do chão pra cima 40. E esses 4 aqui eu coloquei pra fazer os pontos de televisão. Só que aí daqui dá pra mudar, né? Só pra ter uma noção de como é que vai ficar. Porque eu só centralizei esse espaço aqui, porque como a porta toma, ela provavelmente vai ficar aberta, porque vai ser de madeira, né? Não vai ter como colocar aquela porta de correr aqui por causa da viga. Então eu medi essa parte aqui, da porta pra cá. Medi o meio, e aí botei um ponto pra cá, um ponto pra cá, um ponto pra cá, um ponto pra cá, né? Esse daqui tem que chegar mais um pouquinho, porque eu acabei medindo errado, mas é só pra ter uma noção aqui, tá? Se fosse a parede completa, o meio seria aqui. Mas como a porta vai ficar aberta, né, pra entrar a ventilação e tudo mais, a gente não vai ficar mantendo ela fechada. Então o meio da televisão, pra ficar centralizado, vai ficar nesse espaço aqui. E vindo pra cá, no hall, eu fiz a marcação do meu espelho, né, aquele redondo que eu tenho, vou colocar aqui no meio. E aqui vai ter 2 pontos de tomada e aqui 2 luminárias. Aqui, onde vai ser o escritório, né, eu fiz 2 marcações de tomada, uma de cada lado da parede, uma aqui, outra aqui. Essa janela não tá centralizada no meio, então por isso que parece que tá torto, mas é a janela que não tá no lugar certo. Uma tomada embaixo, de cada lado, né? 3 tomadas baixas de 40 centímetros, porque vai ficar máquina de costura, máquina de overlock, a impressora, o computador aqui. E aí, esses fios vão ficar embaixo. E esses daqui são apoio pra colocar o telefone, pra carregar, o headset, esse tipo de coisa, tá? Aí vai ficar um ponto de tomada aqui, porque futuramente a gente quer colocar uma cama de solteiro, daquelas que abrem, né? Pra poder ser o quarto de visita. Então vai ficar um ponto de tomada aqui. Até porque a gente costuma jogar junto, então o sofazinho meio que vai servir, a cama aqui vai servir até como lugar pra sentar e ficar vendo, né? Pra gente ficar junto aqui, nesse espaço de cá. E aí, o interruptor do quarto vai ficar desse lado de cá. Aqui ficou o quadro de luz. Aí o banheiro ficou o seguinte. Aqui foi dividido da seguinte forma. 80 centímetros aqui pro box. 50 centímetros mais ou menos pro vaso. 58 centímetros, 60 centímetros aqui mais ou menos. E aqui mais 60. De altura, do chão pra cima. Tirando os 10 centímetros que vai ser feito aqui de alvenaria, né? Pra marcenaria não encostar no chão. Vai ter 90 total de altura. Esse ponto aqui, eu tenho que pesquisar certinho, porque eu não achei a informação muito certa. Porque, como ele tá aqui na parede, eu gostei dele na parede, eu não quero colocar ele na pedra. Então eu tenho que achar a altura certinha aqui pra colocar, né? Aí eu só centralizei onde ele vai ficar no meio aqui, porque esse trem é meio torto aqui, só pra saber onde ele vai ficar. Mas entre essa linha de cá e essa daqui, vai ficar essa torneira, né? Aqui pra cá vai ser o espelho. O espelho ele vai pegar da pia até acima do vaso, para ter um espelho grande. Essa parte de cá vai ser espelho, que ela vai conseguir arrastar para cá, para ter acesso à parte de trás. Eu queria ver se eu conseguia fazer esse espelho, como geralmente eles têm uns 20 centímetros, uma parte dele embutido, para não ficar muito para frente. Mas qualquer coisa, como ele é fininho, não tem problema, né? Eu acho que é 20 ou 15 centímetros que ele tem de fundura. E aqui vai ser alguns nichos para colocar algumas coisas de acesso rápido, né? Aqui vai ficar o espaço do banheiro e tal. A tomada, a interruptor que é aqui, vai ser passado para cá. Aí eu já medi, tomada média, 1,10. Um chuveiro, você vê, não tá centralizado aqui no lugar certinho, né? Como aqui vai ter 80 centímetros, o chuveiro, esse ponto aqui vai ser aqui, e aí ele já vai correr certinho aqui pro outro ponto de lá, que vai ter aqui, porque ele tá fazendo assim, ó, essa caída esquisita aqui. Aqui em cima vai fazer um ponto de tomada pra colocar o chuveiro elétrico, e seguindo aqui pra cá, vai ter 1 ou 2 pontos que eu não defini, porque eu quero colocar uma luminária pra a luz bater pra cá, porque aí vai ter a luz da janela. Inclusive eu já marquei já, que é 60 e 60, né? Então contando daqui de cima 60, pra cá centralizada certinho. Então essa parte de cá vai ser fechada, porque ela não tá centralizada certinha na parede também. Nenhuma janela dessa casa tá centralizada. E aí, 1 ou 2 pontos de tomada aqui pra colocar umas luminárias pra bater luz de frente, pra quando a gente for usar o espelho, que é uma coisa que a gente sente muita falta na casa de lá. Toda vez que o Hélio vai fazer barba, eu tenho que ficar virando ele pra luz, pra eu conseguir ajudar ele a fazer. Então é por isso que eu deixei esses pontos aqui em cima. Então 1 ou 2. Se for 1, vai ficar aqui no meio. Se for 2, já tá certinho já. A marcação aqui. Indo aqui pro quarto, galera, vou deixar esse ponto de tomada aqui. Botei mais uma aqui na frente, né, pra caso precisar. O interruptor do quarto vai ficar aqui, vindo aqui pro closet. Eu fiz uma marcação pra ter uma noção, porque como o quartinho é pequeno, né, pra gente ter uma noção de como é que vai ficar. Aqui vai vir 50 centímetros, né, então a gente vai ter todo esse espaço aqui pra poder, como são 2 pessoas que vão usar, né, vai ter mais ou menos 1,20 aqui, se eu não tô enganado. Então aqui vai vir 50 centímetros, que vai ser de gaveteiro. Aí a quantidade de gaveta que vai ter vai depender da nossa necessidade, mas é só pra entender. Esse espaço daqui, até aqui, é gaveteiro. Aqui vai ter algumas prateleiras que vão morrer aqui. E daqui pra cá, que são 2 metros, né? Vai ser aquelas prateleiras mais altas. Aí eu tô pensando depois em até arrumar uma escadinha pra colocar em algum cantinho aqui, pra quando precisar ter acesso em cima, ficar mais fácil. Aqui vai ser as prateleiras altas. Como a parede daqui é muito alta, ela tem 2,90 de altura, talvez valha a pena até dividir em 2, não sei, pra conseguir otimizar o espaço, né? Porque no final das contas essa parte de cima é de pouco acesso, então eu não sei se vai valer a pena dividir ou não. Aí eu vou ver com meu marido depois. Esse pedaço aqui, que vocês estão vendo, é varão, até aqui. Então vai ter um varão baixo, que vai ligar daqui pra cá, outro varão em cima daqui
pra cá. A nossa intenção é colocar todas as roupas, além das que a gente já usa pendurada, ter o varão baixo pra calça, saia, essas coisas, e aqui em cima pra todas as camisas, pra gente não ter mais que ficar usando as prateleiras, porque uma coisa que eu não gosto lá é que como o armário ele tem 60 de profundidade, quando a gente vai colocar as roupas a gente tem que ficar pegando lá atrás e fica de difícil acesso. Então eu preferia usar esses 50 centímetros aqui pra colocar outras coisas e deixar todas as camisas penduradas aqui pra ter uma folga legal pra roupa que for dobrada, conseguir ter facilidade. E aí essas divisórias também vão ser feitas pensando na sapateira, esse tipo de coisa, né? Pra já ficar na altura legal, porque é uma coisa que eu odeio ter que ficar pegando as coisas lá embaixo. Beleza. Essa parte daqui vai ser feito um nicho, né? Aí vai ficar as mochilas de emergência, nossa, bolsa, coisas que a gente guarda assim, toalha talvez. E aí a nossa ideia é fazer essa parede aqui de alvenaria, essa parede aqui de alvenaria e essas prateleiras aqui são todas de madeira que a gente pode comprar, né? Aqui vai ser um varão de 1,20, então já vai ficar ligado direto na parede. Essas prateleiras também a gente consegue comprar pronta pra colocar aqui, né? E aí, essa prateleira de cima talvez fosse necessário mandar fazer, porque eu não sei se a gente consegue comprar dessa largura, que eu acho que é 1,86 por 1,66, 68 talvez, e aí como ele é muito comprido eu acho que vai ficar difícil. Essas prateleiras do meio talvez consiga comprar pela internet também. E só mandar fazer planejado o gaveteiro. Essa é a nossa ideia a princípio. E virando pra cá, eu fiz a marcação do espelho redondo, mas depois eu mudei de ideia, ele não vai ficar aqui, né? Porque talvez não vai conseguir aproveitar tão bem o espaço. Talvez colocar um espelho grande aqui, ou talvez um espelho redondo também, não sei. E aí vai ficar 2 pontos de tomada aqui. Essa parede de cá, eu tava pensando em colocar talvez o ferro de passar, aqueles ferros de passar que ficam em pezinhos e quando você precisa utilizar você desce ele. Porque uma coisa que a gente não tem em casa também é um lugar certinho pra passar roupa, e aí já aproveitava essa parede pra fazer isso, né? Não tá usando, fecha, e aí a gente tem esse espaço todo aqui de circulação. Aí vão ficar 2 tomadas baixas, de 1,10, baixa não, né? 2 tomadas médias de 1,10 e 2 aqui em cima de luminária, pra também ter a iluminação assim quando precisar, né? Além da iluminação do teto. Aqui, de frente pra porta do closet, a gente já tem a visão da porta do banheiro, que a gente vai fazer uma suíte futuramente, né? Então já ficou marcado ali aonde que vai entrar, porque a gente vai precisar trocar essa janela de lugar, trocar a janela, já vai trocar e já vai colocar pro lugar onde ela vai ficar, pra deixar o espaço pra, quando precisar, quando for mexer no banheiro, a porta já vai estar aqui, no lugar certinho onde ela vai ficar, né? Essa porta aqui, ela vai ficar rente com essa porta daqui, né? Então ela vai ficar visualmente de frente uma pra outra. Aqui, a gente vai ter uma cabeceira de 1,30. Assustou, Lilo? Bati no negócio aqui. Vai ter uma cabeceira de 1,30. A cama que é uma cama de casal normal, então 1,38 da cama. Dois nichos, 2 mesas de cabeceira que vão ficar na parede, de 50 por 30, né? Eu acho que a altura dela eu não coloquei aqui. Mas é 50 por 30, e aí tem essa altura aqui que eu não lembro quanto que eu coloquei. Mas ela vai ficar suspensa pra eu ter mais ou menos, acho que uns 15 ou 20 centímetros do chão assim, pra ter um espaço legal pra limpar, né? E aí, eu vou colocar um ponto de tomada aqui, igualmente aqui, tá vendo? Pra gente conseguir botar carregador de telefone e tal, que é uma coisa que a gente não tem na nossa casa hoje, que eu coloquei uma extensão, mas vira e mexe a gente acaba batendo na extensão, porque ela fica mais ou menos aqui assim, aí eu puxo ela pra cá, aí toda vez que eu tenho que passar por esse espaço aqui, eu acabo tropeçando, enrolando meu pé na extensão que fica no chão. Então, a ideia é colocar um ponto de tomada aqui, um ponto de tomada aqui, e aqui em cima tem uma luminária. Eu não sei ainda se talvez eu subiria, por conta do ponto de luminária aqui, talvez subir essa cabeceira de cama mais uns 10 centímetros, né, pra ficar com 1,40. Porque a cama aqui, a altura da cama, como ela é uma cama box, ela fica acho que mais ou menos aqui. Então eu não sei se vai precisar, talvez não, porque como eu acabei riscando aqui errado, né, fazendo a medida, que é como se fossem os travesseiros, né, em pezinho, mas talvez não precise. Mas isso aqui é só pra gente ter uma noção de onde vai ficar cada coisa. O que vai valer aqui são os pontos de onde vai colocar as caixinhas de luz, tá? Aí, no caso, eu fiz a marcação aqui, ó, até onde iria vir a mesa de cabeceira. Então, a gente vai ter esse espaço aqui de sobra pra quando for entrar aqui no banheiro, não bater aqui na mesinha, né? Então, vai ter esse espaço aqui assim, pra conseguir abrir a porta, no caso, pra cá. Que vai subir uma parede aqui. Ui! E, finalizando, a cozinha. A cozinha ficou o seguinte, definido, né? A gente vai colocar a geladeira nesse lugar aqui. Eu deixei 75 centímetros, a nossa geladeira tem 65. Eu deixei 10 centímetros pra ter um espaço legal aqui pra conseguir abrir a porta pra cá, né? E se a gente quiser também trocar futuramente a geladeira, a gente tem um espaço de sobra pra conseguir trocar e ter essa folga aqui na geladeira, né? A janela, essa janela aqui também não está centralizada na parede aqui da cozinha. E aí, a minha intenção é colocar uma janela de 60 centímetros, que é a altura que essa aqui tem, que eu acho muito legal, essa janelinha assim mais fininha. A gente tem hoje uma janela dessa altura aqui na casa. E é ruim, porque como a bancada avança 60 centímetros, você não consegue limpar bonitinha. E aí fica muito difícil fazer essa limpeza. Aí eu falei com meu marido, eu queria uma janela comprida, de 60 centímetros. Aqui foi marcada 1,40. Mas talvez 1,20, se a gente achar. Eu queria de 1,20 pra... 1,20 para 1,40, mas é muito difícil de achar ela assim. Geralmente você acha de 60 por 1. O que eu acho, talvez, que não vai aproveitar legal esse espaço aqui, né? Que ia entrar mais luz. Ficou um ponto de tomada para cada canto aqui, que é 60 centímetros da bancada, que vai avançar para cá. O ponto de torneira vai ficar centralizado aqui, nesse meio. Eu botei aqui, eu errei, então você ignora isso aqui. A torneira que tá aqui vai ser puxada para cá, nesse espaço aqui, 90 centímetros de altura. E aí, que você tá com essa depressão aí? Você quer ir pra casa? A gente tá indo já. Aqui.
60 centímetros da bancada avançando vai bater aqui. Então vai ficar, né, esse espacinho aqui, que aí eu não sei se a gente depois manda, pra não ficar aquela ponta assim, né, ficar quadradinha, talvez fazer um chanfradinho, não sei, mas 60 centímetros de comprimento vai bater aqui, aí vai vir mais 60 pra cá. O nosso fogão hoje, que é um fogão pequeno, ele tem 58 centímetros. Se a gente quiser futuramente também trocar, vai ter esse espaço aqui. Por quê? A minha ideia, a princípio, aqui vai ser o interruptor onde vai ligar a luz, é mandar fazer uma marcenaria pequenininha, só como apoio, e que ela não vai ficar fixa na parede. Se a gente precisar trocar o fogão, a gente consegue só mover ela de lugar e botar um pouquinho mais pra cá. É como se fosse uma marcenaria em um triângulozinho, ou talvez mais arredondadinha, pra ter um ponto de apoio assim e colocar aqui do lado, mas com sobra pra se a gente precisar trocar o fogão, botar um fogão mais largo, a gente conseguir mover ela pra cá e ter essa folga aqui. Aquela coisinha que a gente faz de alvenaria pra subir um pouquinho o chão, antes de colocar, eu esqueci o nome desse trem. Vai ficar de 10 centímetros, então ela vai começar aqui e vai morrer aqui, pra ter o ponto da geladeira e o ponto do fogão. E eu queria fazer uma bancadinha nesse espaço de cá, pra gente conseguir ter mais espaço pra cozinhar. Porque quando eu e meu marido vai cozinhar na cozinha, obviamente, né? Uma coisa que a gente sente falta de espaço. Então eu tava pensando em aproveitar essa parede daqui e fazer mais uma bancada. No caso, 90 centímetros de altura, com 10 aqui da alvenaria, né? Pra proteger a marcenaria. 2 pontos de tomada. Esse aqui vai descer um pouquinho porque ele tá alto demais. Mais um aqui. E nesse canto aqui eu queria fazer um armário, daqueles compridão, tipo uma cristaleira, pra colocar várias coisas dentro, né? Que é uma coisa que eu acho muito bonitinho, talvez com umas prateleirazinhas puxando aqui, de madeira, não sei, mas eu acho bem legal. Como se fosse um cantinho do café, mas que quando a gente precisasse cozinhar juntos, a gente também teria esse espaço de cá pra fazer alguma coisa. E a porta, começando daquele ponto ali e morrendo aqui, 1,20, pra conseguir colocar o interruptor que vai ligar a luz de fora da casa. Tem uma porta de vidro daqui, com a mesma altura, né? Acho que é 2,10 que essa porta tem. E aí, morrendo aqui, a gente tem um espaço legal pra conseguir colocar a geladeira, né? E como é uma porta de correr, e a minha intenção é colocar uma porta de correr, não, como é uma porta que você abre pra fora, então ela não vai atrapalhar mexer na geladeira, né? Porque aí ela vai ficar mais pra cá, então mesmo que a gente abra a geladeira aqui, ainda vai ter esse espaço de cá pra circulação. Então ela não vai empatar em nada. E por enquanto, galera, foi assim que ficou a marcação. Eu fiz essas... Já tinha feito o projeto, já tinha feito até no 3D também, mas eu preferi riscar até pra ter uma noção melhor, porque quando a gente coloca de fato, e aí você vai acompanhar até onde você anda aqui, né, certinho, você consegue ver melhor essas coisas. Por exemplo, a questão da janela mesmo, né, que aí a intenção era botar uma aqui, aí eu vi que não vai dar certo, a gente abaixa. Quando a gente risca, a gente consegue ter uma noção melhor. Porque você fala assim, uma janela de 60. 60 parece pouco, mas quando você coloca aqui, é o tamanho essencial. E aí se a gente quiser depois fazer alguma marcenaria em cima, colocar armário, tem como colocar, não vai empatar em nada, né. Eu só tô na dúvida, porque eu e meu marido não definiu se a gente quer, por exemplo, botar uma coifa, aí em cima do fogão, né, aquele eletrodoméstico que fica na frente do fogão, porque no caso teria que colocar um ponto de tomada aqui em cima. Mas tirando isso, é basicamente mais ou menos assim que vai ficar a casa.